Olá, que Deus ilumine, abençoe a sua vida e prospere os seus caminhos. Mais uma vez, com a graça do nosso Deus, estamos chegando aqui juntos com Saindo da Crise a todo o estado de Santa Catarina. Aonde quer que você esteja acompanhando o programa, que Deus possa agora, nesse exato momento, te alcançar e também te abençoar. E se você é uma pessoa que está depressiva, você enfrenta problemas no seu trabalho, na sua empresa, quando se trata de vida econômica, você não tem o que falar por causa do desemprego, das dívidas, da empresa que está no vermelho, sabe, da situação difícil que você se encontra. Se você está assim me assistindo, sabe, desempregado, aluguel atrasado, sendo cobrado, perseguido, numa humilhação tamanha, saiba que a partir de agora você pode contar com a nossa equipe de fé. Nós temos o nosso SOS espiritual, pessoas prontas e preparadas para lhe atender. Você pode ligar para o programa agora pelo 48 3216 6162. Você quer conversar com alguém? Você quer desabafar com alguém? Uma direção à luz da palavra de Deus? Você pode ligar. 48 3216 6162. Você pode fazer isso a partir de agora, tá bom? Enquanto isso, vamos à matéria do programa de hoje. Já em seguida eu volto falando sobre o que vai acontecer aqui no Congresso, segunda-feira, na nossa catedral. A lentidão nos processos judiciais impacta diretamente a democracia e as garantias de direitos sociais e individuais de qualquer cidadão. A gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista. Eu estava com 2 causas na justiça, que era causa ganha. Causa ganha, não tinha como, entendeu? Tudo daria certo. E essas causas estavam todas duas amarradas. Minha filha tinha uma causa 2 anos na justiça. Casos como estes provam que não existe lei que estabeleça prazo máximo para a duração de um processo judicial. Em alguns casos, é difícil prever uma data para o fim da tramitação e pode variar de acordo com a vara onde corre o caso. Estadual, 4 anos e 8 meses. Tribunais superiores, 1 ano e 7 meses. Trabalho, 2 anos e 8 meses. Federal, 5 anos e 2 meses. Em 2022, o Judiciário recebeu 29 milhões e meio de casos novos, 2 milhões e meio a mais do que em 2021. A taxa de crescimento anual ficou próxima dos 9%. E o número de processos pendentes atingiu cerca de 76 milhões e meio de casos. No Congresso para o Sucesso, eles aprenderam a usar a fé e recorreram ao justo juiz. E o inesperado aconteceu. Lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Depois que eu vi na primeira reunião, daí eu já saí determinado, eu falei que eu ia correr atrás, que ia dar tudo certo, e eu corri atrás. Eu mesmo fiz toda a documentação, apresentei toda a documentação. No terceiro dia depois da reunião, quando eu cheguei em casa, eu abri o aplicativo de manhã, o valor já estava lá na minha conta. E essa semana, quinta-feira, já foi depositado na conta dela a causa que ela já ganhou. Para ou continua? Continuo. Você também está com uma causa na justiça e precisa de uma intervenção imediata de Deus? Traga uma cópia do seu processo, porque será travada uma batalha espiritual para que haja uma resposta urgente de Deus. Venha nesta segunda-feira no Congresso para o Sucesso. Bom, nós podemos entrar num programa como esse e falar diretamente com você que está sofrendo. Você que não tem paz, literalmente você não tem paz, por causa de tudo de errado que vem acontecendo. Eu falo com você que está endividado, você que perdeu o emprego esse mês. Esse mês você perdeu a sua empresa, você perdeu seus contratos, você recebeu do advogado a notícia que a causa ela está perdida. Você é uma pessoa que, devido a tudo isso que você está vivendo, você já pensou até mesmo em dar cabo da própria vida.
Você chegou à conclusão que morrer seria muito melhor do que continuar vivendo diante de tudo isso. Mas a saída, minha amiga, meu amigo, não está na morte, não. Eu falo para você que me assiste que a saída está na fé. Independente da sua religião, independente da sua profissão, ou por pior que esteja a sua vida. Você tirando a própria vida, você não vai resolver o problema. Pelo contrário, segundo o texto sagrado, você vai aumentar o problema e terá um problema eterno. Não terá direito de salvação. Por isso que eu digo a você, empresário, que perdeu tudo, você que está desesperado, caiu no mundo do alcoolismo, das drogas, você não conseguiu enfrentar os problemas e se afundou no vício. Tem jeito sim. Eu quero que você acompanhe comigo agora resultados de pessoas que vieram aqui em Florianópolis, na nossa catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no Congresso, e iniciaram uma aliança com Deus. E por meio dessa aliança mudaram de vida. Veja aí os resultados de quem chegou aqui, ó, nesse local, aqui na catedral, no dia de segunda-feira, em Florianópolis. Veja esses resultados. Como é que é o nome da senhora? Casey. Dona Casey, né? Dona Casey, quando você chegou aqui, que você começou a fazer o congresso, que você chegou na Igreja Universal, como é que estava a sua situação? Eu estava desempregada, eu não tinha, assim, nenhuma direção. Eu estava totalmente desempregada, que eu vim de outro estado, e eu estava mesmo, assim, totalmente sem direção, sem rumo, e eu cheguei assim, nessa situação. No congresso. Então você veio de outro estado para cá, sem direção, você não sabia o que fazer aqui. E você começou a fazer a segunda-feira. Comecei a fazer. O que mudou, Casey? Tudo, pastor. Mudou tudo, porque aqui eu peguei a direção, aqui eu fui recebendo tudo que vinha do altar, eu fui ali obedecendo, fui seguindo, e Deus, ele foi abrindo as portas, ele foi fazendo um passo de cada vez. Sim. Foi ali um passo de cada vez, eu consegui um emprego, dali eu consegui um outro, depois eu tive meu próprio negócio de venda, e só foi evoluindo. E aí eu tinha dívidas também, né? Sei. Que eu queria que elas quitassem, porque, tipo, como eu não estava sem emprego, sem nada, teve um acúmulo. Sim. Né? Então, mas assim, toda a direção, a obediência, Deus foi abençoando e tudo foi gradualmente crescendo. Sabe? Eu tenho dito aqui, Casey, que é para a pessoa entrar aqui naquelas portas e colocar a vida dela em ordem, pagar quem ela está devendo, mudar. O que você conseguiu resolver que era impossível? Então, pastor, eu tinha uma dívida do meu carro, que inclusive nem era no meu nome. Isso tirava um pouco da minha paz, por conta que era em nome de terceiros. Então, isso me agoniava um pouco. E eu também tive que fazer, por conta do meu emprego, que é bem longe, eu tive que fazer outra dívida de uma moto. E aí eu estava precisando quitar essas dívidas por conta disso. Sim. E eram dívidas um pouco altas, que assim, ao meu ver, no meu possível, eu não conseguiria. Assim, de jeito nenhum, não dava. Então, eu coloquei no altar essas causas. Coloquei no altar ali nessas causas. Fiz o propósito calendário e determinei a Deus. E eu pedi, disse, Senhor, está aqui na tua mão. Eu coloquei todas as minhas causas, coloquei a minha vida e disse, Senhor, a partir de hoje eu vou só obedecer e não vai ser como eu quero, vai ser como tu queres. Por conta que eu parei de pensar. Naquele momento que eu coloquei no altar, eu descansei. Confiou, né? Confiei, por conta que para mim não seria possível, mas eu sabia que ali no altar não ia me deixar sem resposta. Deus ia criar uma situação, né? Ia, e ele criou. Então, quando foi maio agora, eu consegui quitar a moto. E eu ainda estava na fé do meu carro. E provavelmente ia demorar mais um ano, meio ano. Só que quando foi no dia 1º de junho, porque eu determinei, eu disse, Senhor, é até junho, então tá na tua mão. É impossível, pastor, mas eu sabia que Deus ia criar uma situação. E realmente, quando foi dia 1º de junho, me ligaram. E a dívida que eu tinha de quase R$12.000, ela caiu para R$3.500.
E aí foi quitado o meu carro, tudo certinho. No mesmo dia já foi feito tudo. Uma negociação aconteceu, né? Aconteceu e tudo quitado, tudo certinho. E acabou. Resolveu. Resolveu. E essa aí é a prova da quitação. Sim, sim. A prova da quitação, o documento do carro, o documento da moto, tudo certinho, Resolvido, tudo né? tranquilo. Quer dizer que esse propósito de até o meio do ano resolver tudo, deu certo. Deu certo. Muito mais que certo, porque dia 1º de junho se cumpriu. E era até o dia 31. Mas dia 1º, tudo Já certo. se cumpriu. Já se cumpriu. Deus abençoe você. Muito mais vai vir. Firme, Amém, tá? pastor. Como é que é o nome do senhor? Cláudio Micota. Seu Cláudio, né? Seu Cláudio, quando o senhor começou a vir segunda-feira, quando o senhor chegou aqui no congresso, como é que estava a situação? Bom, a princípio eu já tinha começado há muito tempo, né? Só que a gente deu uma parada, deu uma saída, né? E com isso tudo veio que nem diz outro, afundar o barco, né? E aí ficou difícil mesmo, que não tinha mais como lutar mais, né? Inclusive até a gente já tinha terminado uma obra grande, e ficamos parados em mais de 2 semanas sem nada para fazer, e as coisas começam a complicar cada vez mais. Aí e começa a bater o desespero também, né? Inclusive eu vim aqui até na catedral aqui falar com o pastor Odoni aqui, que a situação estava insuportável, né? E a partir daquele momento que a gente fez a oração em cima do altar aqui com o pastor Odoni, né? As coisas tudo mudou de rumo, né? E já saímos dali, no outro dia a gente pegou um serviço pequeno, né? Mas já deu para suprir um pouquinho a demanda. Passando isso, dia 1º de agosto já entrou um contrato maior que a gente está executando, e tem o próximo aí para sair agora, por essa semana ou na outra, para sair um grande daí. Seu Cláudio, muitas pessoas estão agora assistindo a gente igual como o senhor estava. Um dia esteve no congresso, um dia fez aqui o pacto com Deus, pegou a Bíblia do pacto, pegou o peitoral do juízo e para. Você vê que quando a pessoa para, parece que o mal se apossa, parece que ele vem e domina, né? O senhor chegou a ficar parado, sem nada. Sim, fiquei parado já, um bom tempo já. E por sinal, eu já dei testemunho em cima desse altar, e testemunho grande, até o pastor Odoni lembra disso. E daí tudo voltou a estaca zero, sabe? E aí a gente recomeçou de novo, e graças a Deus está dando tudo certo. Nunca mais vai parar. De maneira alguma, né? De maneira alguma, não. Qual o seu nome? Estevão. Estevão, fazendo o congresso toda segunda-feira, o que aconteceu? Pastor, eu vindo fazendo o congresso, determinei que nos 9 meses finais deste ano ia acontecer um milagre. E realmente aconteceu. Eu tinha uma dívida avaliada mais ou menos no valor de R$5.000. E não conseguia quitar ela de jeito nenhum. Não tinha como. Não tinha como, né? E há mais ou menos um mês eu recebi uma proposta de quitação dela. E quitei essa dívida por R$75. Agora, essa dívida de 5 mil tirava teu sossego, tirava tua paz, te incomodava? Incomodava bastante, contanto que eu já tentei negociar elas outras vezes e nunca conseguia terminar de pagar. Não tinha negociação? Não tinha negociação. Através da fé, você orando segunda-feira, Deus criou essa situação, pagou a dívida. Paguei a dívida. Tá em paz? Estou em paz. Para ou continua? Continua. Deus te abençoe. Amém, pastor. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Está aí, essas pessoas não desistiram da vida, elas não deram cabo da própria vida, não.
Não sumiram, não arrumaram as malas e foram embora. Não fugiram do problema, elas encararam. E vieram aqui segunda-feira e aprenderam a fazer uma aliança com Deus. É o que nós temos ensinado aqui a cada segunda-feira. Quando você chega até o congresso, nós ensinamos como fazer aliança com Deus. E uma vez Deus estando à frente do seu trabalho, da vida econômica, tudo muda. Tudo muda. Faça como a multidão que toda segunda-feira está vindo em busca dessa aliança. Ao chegar aqui no congresso, você vai receber gratuitamente uma aliança consagrada. Você vai colocar essa aliança ou na sua mão esquerda ou na sua mão direita e vai fazer uma aliança com Deus, uma aliança para a vida toda. Você acompanha agora imagens das pessoas que vieram e passaram pelo altar, pegaram uma aliança. Você pode escolher um horário, porque nós não temos horário especial. O horário especial é o horário que você pode vir, seja às 7 horas da manhã, seja às 10 da manhã, meio-dia ou então no horário das 19 horas. O horário que ficar melhor para você vai ser o horário principal. Chegando aqui, gratuitamente você vai receber essa aliança. Vai colocar na sua mão, ela é gratuita, viu? Gratuita. E vai iniciar esse pacto com Deus. Você teria fé, você que está me assistindo agora, de sair da sua cidade, do seu bairro e vir fazer um pacto com Deus para mudar a sua vida econômica? Para sair dessa miséria, desse problema na empresa, resolver a sua vida de uma vez por todas? Se você tem essa fé, nós vamos lhe aguardar segunda-feira agora. Inclusive, vamos ao intervalo que fala sobre o propósito da aliança. E logo em seguida, eu voltarei falando sobre a fé que estamos vivendo. A fogueira santa da troca de espírito na fé de Gideão. Ouça essas histórias. Eu tinha uma vida bem difícil. Vamos se dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira, então passamos bastante dificuldade. Comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma. Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu trabalhava na cozinha da minha casa, fazia os doces e saía vender na rua de porta em porta. Eu vendia os doces em consignações, andava pelas ruas de São Paulo com várias bolsas térmicas, pesando mais de 30 quilos de doce. E foi por essas dificuldades, foi assim que eu cheguei no congresso. Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas, e eles? O que fizeram? Depois de eu chegar ao congresso e firmar uma aliança com Deus, tudo mudou. E através da aliança com Deus, nesse ano de 2023, a gente está com um projeto de expandir a loja e também me deu a direção de futuro, a gente vai franquear a nossa empresa. E isso é tudo para honra e glória de Deus. Porque eu nunca sonhei com isso e Deus, ele me fez chegar aonde eu nem imaginava. E foi tudo através da fé, da aliança com Deus, de tudo que eu aprendi aqui no congresso, da visão, da sabedoria que Deus dá pra gente, né? Mas isso não é o mais importante. O que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, que me move, que me sustenta, é o meu patrimônio maior. O meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz. Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o nosso bem maior. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Entrada e estacionamento são gratuitos. Bom, e dentro desse mês de julho, nós estamos vivendo no congresso e todos os dias a fé da fogueira santa da troca de espírito. O texto sagrado fala acerca de Gideão, que era o menor da casa de seu pai e da família mais pobre de Manassés, que viviam aterrorizados pelos inimigos, pelos povos do Oriente, que na época da colheita roubavam tudo que o povo de Israel
havia plantado. Imagina você trabalhar o mês todo e no dia do pagamento alguém roubar o seu salário. Assim eles viveram durante 7 anos, escondidos em cavernas, em covas, tamanha humilhação, e aceitavam essa condição. Mas quando Deus se dirigiu a Gideão, dentro dele nasceu uma revolta. E foi essa revolta que fez ele enxergar toda a situação. Ele partiu para o altar, num sacrifício com Deus, e por meio da revolta, por meio do altar, um sacrifício ao Deus certo, Deus, através dele, mudou a história de uma grande nação. É através de você, minha amiga, meu amigo, que Deus pode mudar a história da sua vida e da sua família. Ainda hoje, por exemplo, você pode estar em uma universal que ali vai ser apresentada a Fogueira Santa. Eu quero que você acompanhe comigo agora mais uma história de quem se revoltou com a vida que estava vivendo e foi para o altar do sacrifício. Trocou de espírito acomodado para um espírito revoltado e teve a sua vida transformada. Veja só. Vim aqui para o estado da Bahia ainda criança. Tive uma infância boa, tinha saúde na minha infância, na minha adolescência. Ao chegar na minha fase adulta, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. E essas dores de cabeça me levou a ficar num quarto escuro, que eu não conseguia ter a claridade da luz. Quando alguém ligava a luz no quarto, eu ficava muito irritada. E uma que eu olhava assim, eu não conseguia enxergar ninguém, eu não via ninguém. A dor era tão grande que eu ficava desnorteada dentro de casa. Tinha vezes que a dor vinha tão forte que eu me encolhia como se fosse um feto no chão. Quando eu me encolhia ali, aquela dor aliviava. Eu ia para a cama. Daqui a pouco eu chegava na cama, eu começava a sentir a dor mais forte ainda. Aí começava a andar dentro de casa, para lá e para cá. Aí eu fui perdendo mais as minhas forças, eu já não tomava mais banho, eu já não almoçava mais, não comia. E aí nem água eu bebia. Não ia mais em banheiro fazer nada. Então foi quando a minha irmã, ela chegou lá em casa, aí eu comecei a sentir dores mais fortes ainda. A dor era tão forte que ela chegou a me levar para a emergência. Chegando lá, todos os médicos ficaram assustados quando viram a situação dela. E aí resolveram internar, mas até o presente momento eles não sabiam o que ela tinha. Foi quando saiu o resultado dos exames, aí deu um diagnóstico que eu estava com encefalite aguda viral. E ela se debatia demais, ela não tinha forças para controlar o corpo dela, porque essa doença causa uma inflamação no cérebro, que a pessoa perde totalmente o controle do corpo. Então ela se debatia muito e era uma força que ninguém conseguia segurar. Então ela tinha que ficar amarrada na cama o tempo todo. E aí foi passando o tempo e aí foi que eu fui piorando mais ainda. E depois de alguns dias, aí foi quando eu entrei em coma. Daí por diante eu não vi mais nada, fiquei ali parada, não via mais nada mesmo. Aí eu entrei em coma por total. Foi eu que tirei essa foto dela, quando ela estava internada. Se você observar, ela está toda amarrada. Logo depois daí ela entrou em coma. E eu me lembro muito bem que antes dela entrar em coma, ela precisou realizar 2 exames de tomografia. E chegando lá para realizar, os técnicos disseram que ela não poderia fazer o exame porque ela se debatia demais. E eu disse que eu ia segurar ela. E eles disseram, mas a senhora vai segurar ela? Eu disse, vou. A senhora vai conseguir segurar? Eu disse, vou, porque o espírito que está em mim vai segurar ela. Eu entrei na sala, eles colocaram todos aquele avental de proteção para fazer o procedimento, muito pesado, por sinal. Coloquei minha mão sobre a cabeça dela e disse, Senhor, que o Espírito Santo que está em mim controle a minha irmã. E ela se controlou, realizou os exames,
E outro episódio que me marcou muito foi que uma enfermeira me ligou e disse: olha, o estado de sua irmã é muito crítico. A gente não sabe o que ela tem, os médicos não têm o diagnóstico. A gente não pode ficar sedando ela o tempo todo. Eles estão querendo entubar sua irmã. O que é que você vai fazer? Me subiu uma revolta tão grande dentro de mim. E eu fui na igreja. Fui na igreja, me ajoelhei no altar e disse: Senhor, a minha irmã pertence a Ti, porque não era só a saúde física dela que estava em jogo, era a alma dela também. E eu queria que o Espírito Santo que estava em mim estivesse também nela. E eu coloquei a minha irmã no altar. E estávamos vivendo a Fogueira Santa de Israel. E aquilo, eu vi que era a oportunidade que eu tinha para que minha irmã pudesse voltar à vida. Porque cada vez que eu chegava no hospital, eu enxergava minha irmã praticamente morta, amarrada na cama, sedada o tempo todo. Então eu disse: Senhor, eu vou subir no altar e eu tenho certeza que o Senhor vai restaurar a saúde dela. Porque eu sabia que se eu colocasse minha irmã no altar, o altar não deve nada a ninguém. Então eu fui gerar o meu sacrifício. Coloquei toda a minha força naquela campanha. E quando eu desci do altar, eu desci com a certeza que ela estava curada. Passado alguns dias, quando eu fui visitá-la, quando eu cheguei lá, ela estava acordada do coma. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E a enfermeira me disse: sua irmã nasceu de novo. Foi quando os médicos fizeram novos exames e, graças a Deus, saiu o resultado desses exames. E nesses exames constatou que eu não tinha mais nada, que eu já estava curada. Quando eu recebi alta, a minha irmã ela conversou comigo que ela tinha feito um sacrifício no altar, que ela tinha colocado a minha vida no altar. Nessa semana que ela me falou, eu comecei a ir para a igreja e buscar esse Deus que me curou. Comecei a participar das reuniões, me batizei, me entreguei de verdade para Deus e entendi que eu precisava ter o Espírito Santo. O Espírito que tinha em minha irmã, eu queria ele dentro de mim. E nesse momento que eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu senti uma alegria tão grande dentro de mim. Eu recebi a maior alegria da minha vida. E foi a cura da minha alma que eu ansiava receber tanto. Naquele momento, eu fiquei tão feliz que eu comecei a rir. Comecei a rir e com vontade de falar de Jesus para todo mundo que eu conhecia. E daí por diante a minha vida começou a mudar mais ainda. Foi quando eu entrei no grupo da saúde. Hoje eu vou sim aos hospitais, mas eu vou levar vidas às pessoas que estão lá, sofrendo, padecendo, que acham que não tem a cura. Mas Deus, Ele cura. Eu não tenho como agradecer a Deus, ao Espírito Santo, por tudo que Ele fez. Hoje, eu sou uma mulher transformada e tenho certeza que do altar sai vida. Mudou por dentro, a vida transformou por fora. Essa é a proposta da Fogueira Santa, da troca de espírito. Repito, ainda hoje você pode estar em uma universal. E segunda-feira agora, dia 10, nós vamos subir ao altar do sacrifício do Congresso, a fim de que você venha receber o maior tesouro que existe, que é o Espírito de Deus em primeiro lugar dentro de si e uma vida como do testemunho totalmente transformada. Segunda-feira eu estarei às 10 horas da manhã aqui no Congresso e também às 15 horas
Pastor Juliano, às 7 da manhã, meio-dia e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310. A oportunidade você está tendo. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até lá.